O dia que fui pra igreja me caguei toda, tchê. Gente, o ano era de 2020. Tinha uma vizinha minha que ela gostava muito de ir pra igreja. Aí ela falou assim, Adriele, vamos pra igreja comigo. Era num domingo. Eu falei, pô, tudo bem, vamos sim. Ela falou, começa às 7h30 o culto, tá bom. Aí eu fui pra casa dela, fui pra minha, tá? Quando deu 6h30, comecei a me arrumar. Até aí, tudo bem, tudo normal. Aí, eu me arrumando, quando eu fui passar o batom, já comecei a sentir uma dorzinha de barriga. Aí, peguei e sentei, falei, acho que eu não vou pra igreja, não. E minha mãe, ai, garota, para de palhaçada, não sei o que, isso não é nada. Falei, tá bom, vou pra igreja. Aí, peguei e fui. Aí, quando chegou lá no culto, gente, minha barriga começou a doer. Aí, eu peguei e fui pro banheiro. Mas até então, eu fazia força, não saía nada. Aí, tá, beleza, fiquei lá no culto. Aí, teve louvor, essas coisas assim. Aí, tal, aquela maravilha, tá, e eu sentada lá, né? Gente, daqui a pouco, quando começou a pregação, era umas 9 horas assim, começou a pregação, gente, minha barriga começou a doer tanto, que eu não consegui prender. Pronto, me caguei toda. Gente, só que ela sentava lá na frente no grupo das irmãs. E pra me chamar ela, gente, a bosta começou a feder. E eu sentada lá, o povo já começando a me olhar torto. E eu começando já a ficar nervosa, desesperada, suando frio. Porque eu falei, pelo amor de Deus, como que eu vou falar pros outros que eu tô toda cagada? Que eu não prendi, eu não tenho prega, não. Gente, que vergonha que eu fiquei. Aí eu peguei, né, e ela lá na frente, desesperada, assim, um telefone na mão. Falei, como que eu vou ligar pra ela pra poder falar que eu tô aqui toda cagada, pra ela poder vir me ajudar? Gente, não aguentei, ela pegou, ficou lá na frente, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer, Aí tinha uma irmãzinha lá, assim, olha, ficava pra lá e pra cá da igreja, Eu peguei e chamei ela, falei, moça, tô com muita dor de barriga, aconteceu um negócio. Ela, o que aconteceu, meu filho? E já, com a mão já chegando no nariz, que ela já tava sentindo um fedor de bosta que tava saindo de mim, né? Aí ela, o que aconteceu, filha? Falei, moça, já comecei a chorar, já não prendi o choro, já comecei a chorar. Falei, moça, eu tava com muita dor de barriga, me caguei toda, não sei o que. Aí ela, não, minha filha, calma, é assim mesmo. Vamos, levanta daí, que eu vou te levar no banheiro, vou arrumar uma roupa pra você. Como que eu ia levantar do banheiro toda cagada, gente? Pelo amor de Deus. Gente, era bosta pra tudo que era lugar, não foi um peidinho, não, gente. Foi merda, bastante merda. Tava toda molhada, um fedor que eu não tava me aguentando. Se eu não tava me aguentando, quem dirá os outros. Aí tá. Aí ela, tentando me levantar, eu chorando muito. Ela, pô, faz o seguinte, você corre. Eu falei, não, se eu for correr, os outros vão achar que eu tô endemoniada. Não tem como eu correr. Aí ela pegou, foi lá na frente, gente, ela chamou o pastor. Eu curto pra parte 2. O dia que fui pra igreja me caguei toda, check, parte 2. Gente, então, a irmãzinha pegou, foi falar com o pastor, falou no ouvido do pastor, não sei o certo o que ela falou, mas ela falou que tava passando mal. O pastor pegou o microfone e falou pra igreja toda assim, ó, as obreiras poderiam ir ajudar a irmã que tá com dor de barriga. Gente, automaticamente a igreja toda começou a me olhar, já viraram assim me olhando, pronto, já fiquei chorando mais. Se eu estava chorando, comecei a chorar mais ainda, porque a igreja toda estava voltada a mim. As irmãs vieram, me deram um casaco, colocaram um casaco em mim, falou, levanta. Falei, não vou levantar, chorando, não vou levantar. Elas, levanta. Quando eu levantei, o banco tava todo melado de bosta. Aí peguei, levantei. Quando eu tava saindo pra ir pro banheiro, desceu bosta com água. Gente, ficou assim no chão da igreja. Que vergonha. Fui pro banheiro, me deram ai, meu Deus do céu, um short. Nisso que elas me deram um short, chamaram um Uber pra mim e fui embora. Nunca mais voltei nessa igreja. E as irmãs tudo com a mão no nariz, porque tava fedendo muito, gente, vocês não tem noção. Fui embora, nunca mais voltei nessa igreja. Onde os meninos e as meninas me vê, eles gritam, cagona. Gente, não foi culpa minha. Eu não tive culpa, gente, que a merda saiu. Eu nem sabia que ia me dar dor de barriga se não tinha nem ido. Eu descobri através de uma amiga minha na época que o meu pai estava num barzinho com uma outra mulher que não era a minha mãe. E essa minha amiga falou assim que essa mulher que estava lá com o meu pai era muito mais nova que a minha mãe. Nessa época, eu tinha 16 anos e eu era muito mais amiga dele, sabe? Eu e a minha mãe, a gente nunca combinou, a gente brigava demais da conta, a minha mãe implicava comigo por tudo. Eu acho que no fundo, ela tinha ciúmes da relação que eu tinha com o meu pai, sabe? Então ela brigava comigo, ela me colocava de castigo e o meu pai tirava o meu pai que era o amigo, o meu pai que era o legal. Só que ainda assim, eu não ia aceitar ele ficar enganando a minha mãe, ele ficar traindo ela, sendo que eu sabia, né? Então eu fui lá, eu contei pra ela, da forma que a minha amiga me contou, eu disse tudo pra ela, só que a minha mãe não acreditou, ela ficou muito brava comigo, ela começou a brigar, ela me colocou de castigo, 2 semanas sem poder sair de casa. Ela falava assim que eu tava querendo causar intriga entre os dois, que eu tava tentando jogar ela contra o meu pai, pra eu poder ficar livre, ficar por aí batendo as minhas asinhas. Eu não entendi nada do conceito da minha mãe.
Só que eu fiquei muito chateada com ela na época, sabe? Fiquei bem magoada. E eu prometi pra mim mesma que se eu estivesse andando na rua e eu topasse assim com os meus próprios olhos, o meu pai ficando com outra mulher, eu fazia de cega, eu mudava de calçada, mas eu não contava pra ela porque eu realmente fiquei muito chateada. Só que, gente, não demorou nada e o meu pai logo começou a ficar estranho com a minha mãe. E não bastasse, ela veio reclamar comigo. Ela começou a reclamar que o meu pai estava frio com ela, que ele estava distante, que de uma hora para outra ele ficou vaidoso. E realmente ela estava certa. Meu pai ele nunca teve vaidade. Só que nessa época, de uma hora para outra, ele começou a andar parecendo um jovenzinho de 17, 18 anos. E aí logo ele começou a sair de casa, a sair todo final de semana sem ela, e na primeira vez que ele passou a noite fora, a minha mãe não suportou, colocou o rabinho entre as pernas e veio me perguntar se aquela minha amiga que tinha visto meu pai com a tal mulher, por acaso sabia quem era essa mulher, e eu não podia perder a oportunidade de jogar na cara da minha mãe, né? Falei, então agora a senhora acredita em mim? E ela, não tô dizendo que eu acredito, eu só quero entender o porquê que o seu pai mudou assim de uma hora para outra. Nessa época, tinha um amigo meu, que a gente era muito amigo mesmo, que ele entendia dos paranauê lá das tecnologias, de entrar na conta das pessoas, se é que vocês me entendem. Inclusive, teve uma época que esse amigo meu, ele teve problema com a polícia por causa disso. Só que isso é um assunto para um outro vídeo. A minha mãe, ela sabia desse meu amigo, ela vivia brigando comigo, porque isso não era coisa de gente honesta. Só que quando ela precisou, o que que ela fez? Ela veio me implorar para eu conversar com esse amigo meu, para ele tentar entrar no celular do meu pai e ver se descobria quem era a tal mulher. E a princípio, eu não queria fazer isso porque, gente, como eu disse, sabe, a minha relação com o meu pai, a gente era muito ligado um no outro, a gente era muito amigo, sabe? O meu pai, ele sempre foi meu parceiro para tudo, mas eu fiquei pensando, eu não posso recusar e admitir que o meu pai continua enganando a minha mãe, isso não é justo com ela, então eu aceitei, eu falei com esse meu amigo e ele conseguiu entrar no celular do meu pai. E o que a gente descobriu naquele celular, olha, eu nunca desconfiei. Na verdade, ninguém nunca desconfiou. A mulher que estava tendo um caso com o meu pai era a minha prima mais velha, a sobrinha da minha mãe, filha da própria irmã da minha mãe. E quando eu vi aquilo, tudo fez sentido, né? Eu entendi o porquê que o meu pai estava vivendo na casa da minha avó, porque assim, a minha avó criou essa minha prima. E na época, a minha prima morava com ela e eu fiquei chocada, porque tá certo que o meu pai não é tio dela de sangue, mas cara, o meu pai viu ela crescer. Que tipo de pessoa que faz uma coisa dessa, sabe? E aí eu te pergunto, como que eu ia contar pra minha mãe? Com quais palavras eu ia falar isso pra ela? Eu não ia conseguir. Então eu tirei print e eu mostrei pra ela, eu deixei ela mesmo ver com os próprios olhos dela, né? Quando a minha mãe estava lendo aquelas mensagens, vendo aquelas fotos, ela ficou paralisada, sabe? Ela olhava para o celular, ela não esboçava reação, parece que ela estava em estado de choque. E eu fiquei preocupada, mãe, e ela ficou um longo tempo assim. Só que depois ela desmanchou. Parece que a ficha dela caiu e ela começou a chorar, chorar. Ela passou 2 horas direto chorando sem parar. Quando o surto passou, ela foi para o banheiro, tomou um banho, foi na cozinha, passou um café, tomou um café. Ela já estava bem mais calma, né? E ela virou para mim e falou assim: eu vou na casa da sua avó conversar com a sua prima, você quer ir comigo? E até aí, tudo bem. A minha mãe já estava bem mais calma e ela estava no direito dela, né? De querer conversar com a minha prima, de querer tirar uma satisfação com ela. Só que cobrar uma atitude, ela tinha que fazer do meu pai. Afinal, o meu pai que era o marido dela. Tá, a minha prima foi uma sacana, uma talarica, foi demais da conta, mas quem deveria mais respeito pra ela era o meu pai. Pelo menos eu penso assim, mas não foi assim que a minha mãe agiu. Ela chegou na casa da minha avó quebrando o pau, literalmente. Eu nunca vi uma bagaceira daquela. Ela foi pra cima da minha prima parecendo uma onça brava, nervosa, sabe? A minha mãe, ela sempre teve as unhas bem grandes e ela aproveitou e ela ia pra cima da minha prima no rosto dela, nos braços, sabe? Rasgou tudo. E nisso eu desesperada, tentando tirar ela de cima da minha prima. E eu não conseguia. E a minha avó queria tentar me ajudar, mas eu não deixava, porque a minha avó já era de idade. Até que passou um tempo, chegou um tio meu. E eu, tio, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. A minha mãe vai acabar com a minha prima, me ajuda a tirar ela de cima da minha prima.
Nisso que o meu tio veio tirar a minha mãe de cima dela, sabe o que a minha mãe fez? Deu uma mordida no braço do meu tio. Gente, que vergonha. Aquela cena, sem dúvida, foi a cena mais deplorável que eu já vi na minha vida. Eu fiquei com tanta pena da minha avó de idade, vendo aquilo tudo, aquele circo todo. Mas eu pensei assim, nossa, o meu pai hoje tá ferrado, né? Quando o meu pai chegar em casa hoje, ele vai estar lascado. Porque se a minha mãe tá fazendo isso tudo com a minha prima, que é amante, então imagina só o que ela não vai fazer com o meu pai, que é o marido dela. Nossa Senhora, vai acabar com o meu pai. Só que não. Quando meu pai chegou, que a minha mãe chegou em casa, gente, a minha mãe parecia outra pessoa. Ela parecia uma gatinha manhosa. Ela foi conversar com ele na maior manha. E ela começou a chorar, e ela falava assim, meu amor, por que que você fez isso comigo? Por que? Ela questionava o tempo inteiro. Ela só queria saber o porquê que o meu pai fez aquilo com ela. E a resposta que o meu pai deu para minha mãe, olha, desconstruiu completamente a imagem que eu tinha dele na minha cabeça, de homem perfeito, de ser humano, de caráter. O meu pai virou para minha mãe e falou assim, ué, eu fiz isso porque eu sou homem. Ela é mulher, bonitinha, ficou dando em cima de mim. Você acha que eu ia recusar? Eu te amo demais, mas você não é novinha igual ela. Porque nessa época, a minha prima deveria ter uns 22 anos, mais ou menos. Então, eu fiquei com muito nojo dessa resposta do meu pai. Na verdade, eu fiquei com nojo de toda aquela situação, da atitude do meu pai, da atitude da minha mãe, que depois de todo aquele circo, depois de todo aquele chororô que ela fez, ela simplesmente foi pro quarto e passou aquela noite com o meu pai. Cara, foi demais, sabe? A minha mãe, ela pegou a minha prima, ela fez aquilo tudo, ela parou de falar com a metade da família na época, porque na cabeça dela, todo mundo sabia e ficou acobertando, então ela virou a cara para todo mundo, até para minha avó, mas o meu pai, que era o marido dela, que ela deveria no mínimo ter largado dele, ou pelo menos ter batido nele, do jeito que ela fez com a minha prima, não, ela não fez nada com o meu pai. Para não dizer que ela não fez nada com o meu pai, ela passou a ficar neurótica de ciúme depois disso, mas é o mínimo, né, gente? O mínimo que ela poderia ficar era ciumenta, mas ela não fez nada, ela continuou com ele. Isso tem vários anos que aconteceu, só que até hoje, vira e mexe, eu sei do caso do meu pai aqui, outro casinho dele ali, ele nunca deixou de trair a minha mãe, só que hoje em dia eu não falo mais nada pra ela, porque eu lembro que um dia eu fui questionar ela, sabe? Eu falei assim, mãe, por que que a senhora fez aquilo tudo com a minha prima e com o meu pai a senhora não fez nada? A senhora não bateu, a senhora não brigou, a senhora não largou? Ela falou assim, minha filha, porque ele é homem. Homem é assim mesmo. E outra coisa, ela que foi errada. Ela que deu em cima dele, então ele não ia recusar. E tem uma coisa também, seu pai me traiu, mas ele tá comigo, ele me escolheu, então deixa essa história pra lá. Ou seja, a minha mãe, ela é daquelas assim, ah, me traiu naquele sofá, vou trocar o sofá, né? E não o marido. Eu sinto muita vergonha dessa história, da atitude do meu pai, da atitude da minha mãe, mas eu conto ela justamente para que você, mulher, não seja desse tipo, que vai lá, que bate na amante, que quebra a amante, que xinga ela, que faz aquele escândalo todo, mas depois continua com alecrim dourado.